Hoje eu estou por aqui para falar um pouquinho sobre as preferências clínicas. E essa aula ela é uma atualização da aula mais completa que a gente tem ali, que tem a parte de preferências clínicas. Por que, que eu estou trazendo essa aula hoje? Porque a gente teve uma atualização, você deve ter notado aí no seu sistema que se você for fazer uma submissão, o sistema pediu para você dar um ok e você acabou caindo ali nas preferências clínicas e se você não entendeu, é porque houve uma atualização. Existem novas opções, elas foram reformuladas, para que o seu tratamento fique cada vez melhor, e, enfim, que tenha menos envio ao técnico. Então, retomando um pouquinho, a preferência clínica, ela é a base do seu tratamento. Então, é a base onde o técnico vai olhar qual é a tua preferência, aquilo que você gosta para os teus tratamentos, para realizar, então, o seu setup. Então, por isso que é importante ela estar bem preenchida. Caso você não saiba a preferência que você quer, ou qual preferência você quer ter para o momento, a opção em negrito, dentre as opções, quando a gente clicar, tem sempre uma opção, ó. Vou deixar uma outra aqui para vocês verem, ó. Tem uma que fica sempre em negrito. Em negrito é a opção que a empresa te sugere caso você não tenha ainda uma preferência. As preferências clínicas, elas podem ser modificadas a qualquer momento no sistema, e elas não são modificadas por caso. As preferências clínicas, elas são uma base de uma forma geral dos seus casos. Quando for uma comunicação específica para um determinado caso, a gente vai fazer lá no setup, na hora de submeter, em notas adicionais ao técnico, ok? Então, aqui o que a gente vai ter é de uma forma geral para todos os pacientes, tá? Aonde eu encontro essas preferências clínicas? Você vai entrar lá na sua página do setup, onde ficam os teus casos, vai clicar lá no seu nome do lado direito, e lá você vai clicar em minha conta. Ou ali direto, você já tem também as minhas preferências de tratamento. Caso não esteja aparecendo para você, aqui do lado você vai entrar e também vai ter lá preferências de tratamento, tá? Então é ali que está, aqui que estão as opções de preferências de tratamento. Então vamos lá. Começando então ali, nós temos uma para a gente preencher sobre velocidade de movimento, tá? Dentro da velocidade de movimento, a gente vai poder selecionar em 0,3 milímetros e 3 graus por dente por passo. Então, isso quer dizer que é o movimento que vai ocorrer de um alinhador para o outro. Eu posso também pedir uma redução desse movimento por milímetros e por grau. Só que isso você precisa saber que um caso que teria X alinhadores passará a ter mais alinhadores do que o X, porque você está pedindo uma redução. Então, para que a gente tenha, por exemplo, 0,6 milímetros de movimento, se a gente pedir 0,3, são dois alinhadores. Se a gente pede uma redução, já são 3 alinhadores para fazer esse movimento, então aumenta o número de alinhadores. Você pode também pedir, uma personalização, então digamos que você não quer nem o que está sendo sugerido, nem a segunda opção, você quer pedir do seu jeito, então lá embaixo, no final, vai ter um lugar para você então instruir o técnico de uma forma personalizada. Seguindo aqui então, tempo de utilização. Isso é algo que normalmente causa bastante confusão. Por quê? No geral, a gente deixa 2 semanas o alinhador, por uma série de questões científicas, biológicas, enfim, e de resultado. Por que que aqui tem outras opções? Hum, Quanto mais longo for, mais tempo vai demorar para esse alinhador chegar no seu consultório. Então, o tempo de utilização, ele não tem correlação nenhuma com o seu setup, tá? Então o técnico não vai entender que, como ele vai ficar, como ela escolheu uma semana por etapa, ela vai trocar esse alinhador muito rápido, eu preciso reduzir o movimento, ou vai ter algum impacto no resultado. Não. A única coisa que vai ter impacto é em quando esses alinhadores vão chegar no seu consultório. Então, se você selecionar uma semana por etapa, você vai receber 12 alinhadores. A programação que a fábrica entende são 12 alinhadores, são um por semana, então eu preciso mandar
o restante, a próxima caixinha, digamos que sejam 24, os próximos 12 na programação daquela data. Se você vai usar 2 semanas por etapa, ele vai fazer a programação de datas de uso de 2 semanas para te mandar então, o restante dos alinhadores. Porque a caixinha da Clear ela vem de 12 em 12, então vem 12 alinhadores, quando está terminando aquela fase, segundo o seu preenchimento aqui, você vai receber os próximos 12 e assim por diante, tá. Então o impacto disso é somente no envio, tá, isso não tem impacto, no planejamento. Preferências de redução interproximal. Se você quer permitir uma redução, um desgaste, ou se você não quer permitir que tenha um desgaste, tá? O que que isso impacta? A gente tem que pensar que quando a gente não permite um desgaste, a gente não tem um IPR e a gente tem um apinhamento, por exemplo, esses dentes têm que caminhar para algum lugar e, no geral, eles tendem a vestibularizar, que é o que acontecia lá na ortodontia fixa, quando a gente tinha um apinhamento moderado severo e passava lá bracket, fio e tudo se vestibularizava. Então pense se você quer ou não IPR. Quando é que você quer que comece esses IPRs? Se você quer na recomendação do software, se você quer iniciar logo no primeiro passo, no primeiro alinhador, se você quer que o sistema retarde isso para depois do passo 3, ou se ainda assim você quer instruir o técnico da forma que você deseja de uma forma mais personalizada, tá bom? Qual é a quantidade que você deseja para os seus desgastes? Se você quer 0,3 anterior, 0,6 posterior, 0,5 para todos, 0,6 para todos, ou se você vai orientar. Só tomem cuidado com 0,5 e 0,6 para todos, porque a gente tem que lembrar o quanto de estrutura de esmalte a gente tem, no geral, para cada elemento. Para isso, se você não sabe, existem artigos científicos que têm uma base de quanto tem de esmalte para o central, para o lateral, para o canino. Isso tem uma variação de um paciente para outro. Então por isso que a sugestão da empresa é de um menor desgaste para os dentes anteriores, por conta da quantidade de esmalte que no geral, biologicamente a gente tem disponível, tá. Contatos anteriores, se eu quero finalizar com ou sem contatos. Na expansão, se eu quero expandir molares e primeiros molares, se eu quero apenas dentes anteriores e pré-molares, se eu quero incluir todos os dentes ou se eu vou instruir ao técnico como é que eu quero essa expansão. O limite, o máximo que a empresa preconiza é de 2 milímetros, ainda assim você pode pedir de um. Você pode ir na recomendação do técnico, daí ele vai personalizar em cada setup, ou você pode usar as instruções adicionais para dizer quanto você quer de expansão para cada quadrante, tá? Arco do sorriso. Como que você quer finalizar esse caso? Se você quer que os dentes, então, eles sigam a orientação do lábio do paciente, e para isso eles vão usar a imagem frontal do sorriso. Então, se é um paciente que tem aquele lábio mais reto, o sorriso vai terminar mais reto. Se ele tem aquela curvatura que é bem a carinha assim do sorriso, os dentes vão acompanhar aquele movimento. Ou se você não quiser, dá para não ter orientação em relação aos lábios. Em relação à oclusão, se eu quero contatos, posteriores equilibrados, porém sem contatos anteriores, se eu quero contatos posteriores equilibrados com contatos leves anteriores, se eu quero contatos pesados em molares e prés, ou se eu vou instruir ao técnico. Lembrem sempre que contatos pesados com o uso de alinhador, ele dificilmente vai acontecer de uma forma eficiente no sentido de ser realmente muito pesado. Por quê? Porque durante o tratamento todo, o paciente usou um plástico entre os dentes. Então é muito comum no início, quando a gente começa a trabalhar com os alinhadores, finalizar aquele caso que parece que os dentes não se tocam. Por quê? Porque ele usou um plástico, ele precisa de um tempo ali para aquele dente intercuspidar. Então, quando a gente põe contatos pesados, ele praticamente vai ter um contato leve quando finalizar o tratamento, tá? Curva de SPI. Se você quer uma correção ou não dessa curva de SPI, a cadeia C, ela é a cadeia virtual elástica. O
que é a mesma coisa que aquele elástico em corrente que a gente usava na ortodontia tradicional, que a gente vai fazer uma contração, de todo o arco, reduzindo os espaços. Porque a gente sabe que quando o paciente usa alinhador, muitas vezes quando a gente está finalizando, ele tem uma reclamação, de pequenos espaços interdentais, por conta do uso dos alinhadores e também durante o tratamento. Então a gente pode finalizar os casos, normalmente as 2 últimas placas vêm com corrente virtual elástica, para fazer essa redução. Para isso, você pode só solicitar na sua prescrição, então ela só vai vir quando você pedir. Se você quer que isso aconteça para todos os dentes anteriores, sempre essa redução, ou se você quer todos os anteriores e também nos primeiros molares, tá? Depois eu vou gravar uma aula também atualizando o Pilot, que a gente teve atualização de ferramenta do Pilot, e aí agora também dá para ver ali no final, quando tem a cadeia virtual elástica, ele vem um pontilhadinho embaixo amarelo, tá. Eu não uso para todos os meus casos, quando vai em churrasco principalmente, eu acabo não usando. Se o paciente tem uma leve reclamação ou passei o fio e aquele fio tá solto, aí eu normalmente uso também, tá. Diferença de Bolton, onde eu quero deixar os espaços. Se eu tenho uma diferença de Bolton, então, entre os meus dentes, aonde você quer que ele preconize? Se você quer que deixe os espaços nas distais laterais, se você quer, espaço nas distais dos caninos ou se você vai instruir o técnico quanto a isso. Aqui no caso, gente, de extração de incisivo inferior de primeiro pré-molar e segundo pré-molar, é uma orientação em relação basicamente ao engager. E aqui, ou a gente vai selecionar aquilo que eles estão preconizando, ou você vai ter que instruir ao técnico como que você quer, tá? O que que ele está dizendo aqui? Se você quer engager, se você quer usar attachment nos dentes adjacentes ao local que foi extraído, para que a gente faça uma ancoragem melhor daquele movimento, seja para fechar o espaço, tá, para trabalhar ali. E aí ele também vai empenar um pouquinho e vai para poder adicionar um pontico, tá. No primeiro pré-molar e no segundo pré-molar, também ali é uma questão do engager, onde você quer que seja colocado, tá, e como que você quer conduzir esse caso. A mesma coisa para eles, só tem essa opção, ou você vai ter que instruir ao técnico num caso de extração de pré-molar ou de incisivos, como que você quer seguir. Preferência de correção da mordida. Correções de classe 2. Então, como que eu quero conduzir a minha classe 2? Se eu quero uma distalização sequencial superior, e aí ele vai simular o uso do elástico. Se eu quero distalizar sequencial superior, se eu quero uma simulação elástica, então eu não vou distalizar, mas eu vou simular só quando o meu paciente usa o elástico. Se eu quero ela sequencial superior com separação de 50%, então ando um dente, quando um dente chega em 50% do movimento, inicia o próximo, ou se eu vou instruir ao técnico, tá? Qual é o máximo de distalização que eu permito que seja feita com alinhadores, então? Se eu vou permitir 3 milímetros, que é o que a empresa preconiza como máximo, se eu vou distalizar 4 milímetros ou se eu vou instruir, tá? Quando a gente fala de 4 milímetros ou mais, a gente já está pensando numa ancoragem esquelética, tá? Então, extra-alveolar, ali, extra-bucal. Então, pode ser um microimplante, um bucal shelf, alguma coisa nesse sentido, para que a gente tenha uma ancoragem para distalizar mais de 4 milímetros, tá bom? Elástico de classe 2. Qual é a sua preferência? Fenda no canino superior e recorte para botão no molar inferior. Se é fenda no canino e botão no primeiro molar inferior. Perdão, falei errado aqui. É fenda no canino superior e fenda no molar inferior. Então, a primeira opção é fenda com botão. A segunda opção é fenda com fenda. E aqui a gente tem recorte de botão no canino superior e recorte de botão no primeiro inferior, tá? Então, a opção é fenda, botão, fenda, fenda. E aqui é botão, botão, tá? Então, como que você prefere?
Lembre que quando a gente usa botão, a gente tem um movimento aplicado no dente, quando a gente usa fenda, é um outro tipo de movimento, tá? Correção de classe 3 agora. Como que você quer? Você quer uma distalização sequencial inferior e você quer a simulação elástica. Se você quer uma distalização sequencial inferior, se você quer só a simulação elástica, ou se você quer uma distalização inferior com separação de 50%, a mesma coisa da classe 2, só que a linha invertida seria no inferior, tá? Qual é a quantidade máxima de distalização para a classe 3 que você aceita? Se é o máximo de 1 milímetro, distalização de 2 ou de 3, tá? Ou se você vai instruir o técnico. Agora sim, elásticos para classe 3. A mesma coisa, só que agora é invertido porque é para classe 3, então fenda no canino inferior e recorte para botão no molar superior. Se você quer fenda com fenda ou se você quer botão e botão. Correção de mordida profunda. Essa opção aqui também é nova, tá? Na atualização de preferência clínica. Então, como que você quer isso? Se você quer corrigir a sua mordida profunda, então quando a gente tem uma cobertura dos dentes superiores muito grande nos inferiores, certo? Como que eu posso corrigir isso? De dois jeitos. Eu posso intruir o superior, eu posso extruir o posterior. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Eu quero que intrua os dentes anteriores e eu quero que extrua os posteriores. Ou não, eu quero somente intrusão dos anteriores, ou se você vai instruir o técnico, tá? Mordida aberta, a mesma coisa. Se você vai querer intruir os dentes posteriores e extruir os anteriores, ou não, eu só quero fazer uma extrusão dos dentes anteriores, ou se você vai instruir o técnico. Quando você põe que você vai instruir o técnico, é que lá embaixo aqui você vai instruir o técnico no caso de mordida aberta, se você quer uma solução diferente dessas propostas, tá? Quando eu tenho uma mordida cruzada posterior, como que eu quero trabalhar? Eu quero corrigir tudo, eu não quero corrigir, eu quero corrigir, não quero corrigir a mordida cruzada em tesoura, ou se eu vou instruir. Então, aqui, algumas opções eu coloquei que eu vou instruir, e depois lá no final eu vou mostrar para você as minhas opções pessoais, tá? Personalização dos alinhadores. Quero engagers, não quero engagers, tá? Que são os apoios. Quero engagers, ele vai usar a padronização deles e, o direcionamento clínico e o protocolo que a empresa já tem para seguir a colocação de engagers, tá? Quando é que eu quero que seja colocado? Eu quero que coloque os ataques na etapa 1 e mantenha até o final do tratamento. Eu não quero por não 1, eu quero a partir da 3 e eu quero manter esses ataques até o final. Ou não, eu vou usar a orientação para falar com o técnico. Para revisar um caso, ou seja, eu vou pedir uma revisão de um caso, que eu quero fazer com os engagers? Eu vou remover esses engagers e vou fazer novos. Eu não vou remover, vou mantê-los, ou se eu vou instruir ao técnico. Qual é a minha preferência em relação ao tamanho dos engagers? Se eu quero ele mais volumoso, médio ou pequeno. Em relação a bite ramp, eu quero bite ramp para quando. Opa, aqui. Eu quero bite ramp na parte central e lateral superior sempre que eu tiver que intruir o dente mais que 1 milímetro. Eu quero adicionar rampa em todos os anteriores sempre que a intrusão for mais que 1 milímetro. Eu quero adicionar rampa de mordida apenas nos caninos superiores quando a intrusão for maior que 1 milímetro. Eu não quero adicionar rampas ou eu vou instruir ao técnico. Lembre que a rampa, independente se anterior ou posterior, ela tem um efeito colateral de intrusão, né? Ok, aqui a gente está ali sabendo que quando eu quero intruir mais que 1 milímetro, ele está dando a opção de colocar a rampa. Só lembre que quando a gente tem um toque, imagine que é como se fosse um toque prematuro dessa rampa ali no anterior, a gente tem
uma desoclusão posterior e vice-versa. E isso a gente pode trazer um sofrimento um pouco maior para a questão articular, né? Da articulação ali. Então, o paciente pode, às vezes, relatar dor, desconforto por uma sobrecarga ali só anterior e uma falta de contato posterior, se a rampa for anterior. Então, o ideal é que a gente coloque somente no momento que for de fato usar, não deixe o tratamento todo, tá? No posterior, a mesma coisa. Se eu quero adicionar no primeiro e segundo molar inferior, se eu vou querer adicionar nos primeiros e segundos molares superiores e inferiores, ou se eu não quero colocar, ou se eu vou instruir o técnico. No caso de mordida, de rampa de mordida posterior para mordida cruzada, como que eu quero fazer? Eu quero adicionar as rampas no primeiro e segundos molares inferiores. Eu não quero adicionar rampa ou vou instruir ao técnico. Caso falte um dente ou ele seja extraído, eu quero planejar pônticos nos dentes anteriores e barra nos posteriores. As barras, elas não têm um formato de dente, elas de fato parecem uma barra. É uma região do plástico que é bem mais dura, então ela é mais rígida, ela não é maleável como o restante do alinhador, tá? Então não traz uma estética, mas ele traz uma rigidez. Então, quando o paciente tende a remover o alinhador para aquela região, ele não faz ponto de dobra, tá? Eu quero planejar pôntico tanto na região anterior quanto na posterior, ou eu não quero planejar nada, eu só quero que mantenha o espaço lá. Em relação a dentes em erupção, como que eu quero fazer? Eu quero planejar guia de plano para esses dentes em erupção, basicamente é como se fosse o pôntico, ou eu quero planejar bolhas de erupção para os dentes que estão em erupção, ou eu quero que mantenha o espaço e que não tenha guia e nem bolhas de emergência. A diferença do pôntico, né, ou do guia de erupção para a bolha é literalmente o formato. A bolha, ela parece mesmo uma bolha mais esparramada, então a gente tem uma área de cobertura maior para aquele dente que está erupcionando fora de posição, mas em contrapartida, essa bolha ela é muito baixa. Então, quando aquele dente começa a erupcionar, às vezes ele pega na bolha e a gente precisa trocar por um pôntico. Agora, a gente também tem essa opção da linha de corte dos nossos alinhadores. A opção ideal, vamos dizer assim, que a gente tem melhores resultados clínicos e científicos, é da linha alta e plana. Mas agora a gente tem a opção de uma linha um pouco mais baixa, que é de 0,5 e plana também. Essa linha um pouco mais baixa, para o que que eu uso? Eu normalmente deixo aqui como alta e plana. Quando a gente faz lá a submissão no setup, a gente tem mais uma vez essa opção. Então, no geral, eu deixo para esses casos e a gente tem essa confirmação na submissão do caso. Por quê? Tem muito caso de dentição mista que o adolescente, né, ou enfim, pré-adolescente, tem aquela gengiva hiperplasiada, então na hora de colocar machuca um pouco. Então, eu tenho usado essa linha de corte um pouco mais baixa para isso. É, alguns casos, aquele tipo de mordida que tá com torque bem negativo, e aí existe aquela dificuldade de colocação do alinhador. Então, essa linha com esse corte um pouco mais baixo ajuda para esses casos no início do tratamento também, tá? Mas eu ainda não gosto muito de usar para todos os meus casos, principalmente na dentição mista evito, porque como a gente já não tem os engagers, o corte alto também ajuda a ter uma retenção maior desse alinhador. Em relação à dentição mista, a gente pode manter a velocidade de movimento dos alinhadores como para os adultos de 0,3, tá? Ou a gente pode pedir uma redução. Nas crianças, gosto meu, a personalização nesse caso aqui são os meus casos, eu prefiro